Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula da semana passada sobre a capoeira, certo? Nós falamos lá da história, dos preconceitos, do Código Penal, né? E abaixo do Código Penal, vocês vão pegar a apostila de vocês, na página 15, na aula anterior, só para explicar para vocês aqui o que nós deveríamos ter feito na prática na aula anterior, mas nós não fizemos em função da pandemia que está ocorrendo no mundo. Está escrito assim, ó, na página 15 da apostila, bem no finalzinho. Na aula anterior aprendemos que a ginga é o movimento que traz a característica de dança para a capoeira, certo? Aí agora na aula seguinte eu vou passar para vocês o que é essa parte da luta, beleza? Então vamos lá. Capoeira e luta, jogo e dança, certo? Então, pessoal, antes de continuarmos a nossa viagem pela história da capoeira, é preciso compreender que a música é importantíssima na luta, certo? A gente vai chegar lá. É importante para essa manifestação cultural. Você certamente já percebeu como a ginga traz a dança, a luta de capoeira e a musicalidade. Ela também está presente e influencia essa prática. A música sempre esteve presente nas rodas de capoeira, servindo para camuflar a sua prática pelos escravizados nas fazendas. Esses elementos e o modo como a capoeira se desenvolveu fizeram com que essa manifestação cultural se tornasse uma prática, que é ao mesmo tempo uma luta, um jogo e uma dança. Além da presença do canto, das palmas e da roda, é muito importante a utilização de instrumentos musicais no jogo da capoeira, pois eles são os principais responsáveis pelo ritmo. Vamos conhecê-los melhor. Antes de a gente conhecer os instrumentos que estão nos slides a seguir, a capoeira ela é uma manifestação cultural que os escravos usavam para camuflar a sua luta, certo? De que forma? Eles tinham vários toques no berimbau. Quando eles estavam só eles praticando ou treinando essa arte brasileira, eles tocavam um tipo de som que mais para frente eu vou tentar mostrar para vocês através de vídeos, tá? Então, quando chegava, porque isso aí também divertiam, dava alegria para os fazendeiros, para os coronéis, então eles mudavam o toque. Então tem o toque da cavalaria, São Bento Grande, São Bento Pequeno, então tudo isso é nome de músicas que eles mudavam o toque para que eles não percebessem que eles estavam lutando, que eles estavam dançando, certo? Então aqui tem o berimbau. O berimbau é um pedaço de pau, um arame, uma cabaça, né? Um arame, uma cabaça e um pedaço de pau. Tem até uma música que os capoeiristas cantam falando desse instrumento. Além de ser um instrumento musical, ele é uma arma perigosíssima. O arame que fica de uma extremidade à outra do bastão, ele corta porque ele fica muito esticado, parecendo um arco e flecha, certo? E a madeira também você pode usar como uma arma, ou quebrando ela para ela ficar com uma ponta, ou ela também no formato que ela está. Então isso era usado muito na época que teve a abolição da escravatura. Por quê? Os escravos não tinham lugar para trabalhar, e como eles foram libertados pela princesa, pela lei áurea, né, da princesa Isabel, usou a capoeira para roubar, porque eles não tinham emprego. E aqueles mais fortes eram contratados para ser segurança lá dos coronéis. E ganhava pouquíssimo e era muito cobrado, de forma dolorosa, para que fazer o serviço que os coronéis queriam fazer, tá certo? Então o berimbau é o principal instrumento da capoeira. Para formar uma roda de capoeira,
se usa 3 tipos de berimbau, que é o berimbau, o médio, gunga e o viola. Então todos esses 3 nomes que eu disse os nomes dos 3 berimbau que existem, né? O viola é uma cabacinha bem pequenininha, que ele vai fazer um som de uma viola. O médio, ele vai fazer nem muito fino e nem muito grosso o som, né? Nem muito fininho demais, igual uma viola, e nem muito grosso, igual um bumbo. E o gunga já está falando que é uma cabaça bem grande, que dá um som maior, né? Um som mais oco, um som mais grosso, certo? Então esses são os 3 tipos de berimbau. O berimbau é o principal instrumento da capoeira, é constituído de um pedaço de madeira, né? Tensionado por um arame de uma extremidade à outra, que lhe dá a forma de um arco e flecha que eu disse para vocês. Aqui só está escrito arco, com uma cabaça oca que produz a ressonância, que produz o som. Aí tem o segundo instrumento, o pandeiro. O berimbau ele é usado mais só na capoeira mesmo, inclusive da capoeira. Alguns cantores, alguns instrumentistas, às vezes usam o berimbau para dar um toque diferente nas músicas, mas ele é usado mais na capoeira. O pandeiro já é usado em outras músicas, o pagode, no axé, no forró, então no samba, né? O pandeiro é usado em outros tipos de música, em outros tipos de expressão corporal ou expressão musical. E o pandeiro ele é um arco, uma forma cilíndrica, com couro de vaca ou couro de lebre, né? Aí tem vários tipos de couro que dá para você fazer. Tem o pandeiro industrial e também tem o pandeiro artesanal. A maioria dos instrumentos da capoeira ela é mais artesanal. O pandeiro é um instrumento de percussão feito de couro de cabra e de madeira, produz um som cadenciado que acompanha o cachixi. O cachixi é esse terceiro instrumento que está aí na nossa página, aí, no nosso slide. Ele é uma caixinha com contas ou feijão ou milho, você coloca dentro e ele dá um som de uma cascavel que faz tch, né? Olha o barulho, até eu estou tentando fazer o barulho aqui para vocês entenderem melhor a importância desse instrumento. Esse instrumento ele é usado com o berimbau, junto com o berimbau, você acopla ele ou coloca ele entre os dedos, segura o berimbau com uma mão e fica na mesma mão. Então, conforme você vai bater no arame para dar o som, você chacoalha o cachixi. Aqui a explicação sobre o cachixi é uma cesta de vine. Vine é esse material a gente aqui no Sudeste usa muito o bambu. Lá na Bahia eles usam esse material com o nome vine. Com uma alça, serve para dar compasso e é tocado com o berimbau. Vaqueta ou baqueta, já está falando, vaqueta é usado mais lá na Bahia. E para nós aqui em outras regiões é usado como baqueta. Baqueta vem de bater. É o material que você usa para bater no arame e produzir o som. Certo? Então você bate no arame, você tem que ter uma cadência. Eu, como capoeirista, não consegui aprender a tocar o berimbau perfeito, porque você tem que ter uma noção bem legal das batidas no arame e o encontro da moeda que você coloca no arame para que você possa produzir o som. Esses material, o pandeiro nem tanto, mas o berimbau, o cachixi e a baqueta, eu vou tentar trazer se a gente voltar antes do terceiro bimestre, tá certo? Então fica dependendo aí do nosso retorno, ou se não, o ano que vem a gente dá um jeito de dar uma passada para vocês, mesmo vocês estando no 7º ano, dar uma passada para vocês entender esses materiais da capoeira, certo? Então tá aí a baqueta, serve para bater no arame do berimbau para produzir o som. O cachixi serve para dar o compasso, o pandeiro acompanha o cachixi cadenciando também, e o berimbau é o principal instrumento na capoeira, beleza? Vamos continuar aí que tem mais instrumento, hein, pessoal? Não perca o ritmo. Vamos lá, não podemos perder o ritmo.
Depois da baqueta, a gente vai falar do agogô. Agogô, ele tem de 2, 3, 4 até 6 bocas dessas que vocês estão vendo aí na nossa imagem, aí no nosso slide, né? Então, você também produz um som com um pedaço de ferro ou com uma baqueta também de madeira, dá para sair o som, beleza? Aí vocês batem, é muito legal. Arco com os 2 cones de metal nas pontas e acompanhado de uma baqueta de madeira ou de metal que produz diferentes tipos de som. O agogô também é usado em várias outras manifestações musicais. Por exemplo, no samba, no pagode, no desfile desfile cívico, no forró também é usado bastante. E aí vai. Aí vamos falar do atabaque. O atabaque é um cone de madeira em que é preso um pedaço de couro de boi em uma das abas. Na parte superior, mais larga do cone, você acopla esse couro para dar o som. Esse material é usado no candomblé, né, que é uma religião, nos terreiros de Umbanda, também é outra religião, é usado na capoeira, é usado no samba, no pagode, no forró. Ele é usado praticamente em todas as manifestações musicais. Esse de baixo aí, certo? É um instrumento que a maioria das bandas tem 2 ou 3 do lado, e o cara tira muito som, muito legal desse instrumento aí, o atabaque, certo? E aí vamos pro último instrumento, que é o reco-reco. Então já está falando reco-reco, você passa a baqueta para cima e para baixo, produzindo ruído, causando atritos entre as partes, né? E tem o reco-reco de madeira e tem ele de metal também, certo? E é conhecido como, você pode fazer de bambu, pode fazer de bambu, e segura, é um instrumento barato, artesanal, dá para você fazer um instrumento desse fácil. Talvez também, se a gente retornar, eu posso dar uma aula para vocês de como fazer esse instrumento, tá? É um dos instrumentos que eu consigo fazer e vocês também conseguem com muita facilidade. Então, pessoal, olha só a importância da música na capoeira. Por que a importância? Porque é luta, jogo e dança. Então, se tem dança, tem que ter música. Senão não tem jogo, né? Senão não tem luta. E a capoeira, a música, ela simplesmente é para camuflar o jogo que eles estão desenvolvendo junto com a luta. Entendeu? E outra coisa que eu quero passar para vocês, quem não conhece a capoeira, vai assistir uma roda de capoeira, ele não percebe que o adversário levou uma queda, caiu, e ao mesmo tempo ele já saiu, ele já volta com um contragolpe, pois dá para camuflar bastante aquele tombo, e a pessoa que não tem conhecimento acha que nada está acontecendo ali, mas é uma luta com muito perigo e muita destreza, muito salto. Então, uma pessoa que pratica capoeira, ele tem muita habilidade corporal, certo? Já aprendemos alguns movimentos. Esses movimentos eu vou passar para vocês na próxima aula, tá? Na próxima semana, os movimentos da capoeira. E com isso vocês vão aprender. Aí nesse slide está falando que já aprendemos alguns movimentos de capoeira. Na escola nós não fizemos ainda a parte da capoeira, mas a gente vai fazer nas próximas aulas. Vou passar para vocês a ginga, para vocês fazerem em casa, porque dá para fazer todos os movimentos sozinho, sem ter outro participante. Então vai dar para a gente fazer muitos exercícios na próxima aula, né? Aprendemos também a importância da música, foi o que eu acabei de falar para vocês no slide anterior. E chegou a hora da gente praticar tudo o que conhecemos, organizando uma roda de capoeira, inserindo o canto, a música e as palmas. Isso a gente vai fazer se nós retornarmos
aqui na presença, nas aulas presencial, certo? Por quê? Porque eu tenho que passar para vocês como que nós vamos funcionar essa roda de capoeira para que não possa acontecer acidente, porque vai ter que ter alguns contatos e às vezes pode acontecer acidente. Então a gente vai já fazer esta aula no retorno das aulas, se a gente voltar antes de começar o terceiro bimestre, beleza? E vamos à página 17. Este lutador que vocês estão vendo aí na foto, e antes de eu começar a falar, ele é o mestre Bimba. Esse cara, ele foi o precursor da capoeira regional. Capoeira regional, nós temos duas capoeiras históricas, que é a capoeira Angola, que logo eu vou falar para vocês, que tem o outro mestre, que se chama o mestre Pastinha, e a capoeira regional, criada por este mestre Bimba, que é a regional, que é aquela mais que você fica mais em pé, sai movimento mais rápido. A Angola é movimentos mais lento, certo? Nós vamos conversando sobre isso aí no decorrer das nossas aulas aí, dos nossos encontros. Nas aulas anteriores você estudou a relação entre a capoeira e a cultura brasileira. Concorda que eu falei para vocês que fala da escravidão, que os negros usavam a capoeira para disfarçar, que mesmo assim, mesmo disfarçando, eles estavam treinando para fugir da senzala e formar os quilombos no meio das matas, no meio das florestas. Isso tudo a gente falou nas aulas anteriores, beleza? Então, a capoeira surgiu um contexto social no qual ela, com as dificuldades, ela passou no período posterior à abolição. E nesse período após a abolição, a capoeira foi totalmente proibida de ser praticada nas praças, igual eu já falei anteriormente, nas praças, nas academias, tudo isso era proibido. E esse mestre, na década de 1930, o mestre Bimba, importante figura da capoeira, organizou um método de ensino da então chamada luta regional baiana. Com isso, ele passou a ensinar capoeira em academias para alunos pagantes. Neste período do Brasil, conhecido como Estado Novo, o então presidente Getúlio Vargas desenvolvia a ideia de uma cultura nacional genuinamente brasileira. Por esse motivo, a capoeira deixou de ser criminalizada, passou a ser considerada uma manifestação cultural do Brasil. Muitas pessoas começaram a praticá-la, não somente nas rodas ao ar livre, como também nas academias existentes na época. Então, pessoal, esse tema aqui, desta aula que está passando aqui, a capoeira e o fortalecimento da cultura brasileira, só que antes do Getúlio Vargas, nós teve não sei se era, eu não lembro direito, se era um presidente ou se era um ministro, que queimou tudo que tinha de história da escravidão. Então, com isso, muitas coisas, muitas histórias que a gente poderia usar hoje para conhecimento sobre o preconceito sobre o negro, foi destruído, né? Na intenção de tirar essa parte suja do Brasil, de tirar essa página que não é benéfica para o Brasil, mas seria de valia para os nossos conhecimentos. Então ele tirou, queimou. Então hoje, se você for pesquisar, não tem muita coisa sobre a escravidão corretamente, assim, perfeita, que acontecia mesmo essas coisas lá. Então os historiadores não conseguia descobrir, porque não tinha documento mais, foi destruída, né? E aí esse mestre, ele criou um método para para que as pessoas tenham a ideia de que a capoeira não era mais marginalizada. Era uma manifestação cultural que poderia ser praticada em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, esse mestre, ele teve essa ideia de criar um método de ensino para a capoeira, para a capoeira ser mais vista como uma manifestação e não como criminal, né? Porque eles usavam mais, quando foi a liberta da escravidão, eles usavam mais para roubar e fazer baderna
durante as visitas deles ou durante o tempo que eles estavam na rua. Aí agora, na página 17 ainda, vamos aprender algum movimento, mas os movimentos eu vou passar para vocês na próxima aula. Isso aí eu nem coloquei no slide, porque a gente vai fazer na próxima aula, tá? A parte lá que vocês aprenderam o movimento e a parte dos golpes, tá bom? Vou passar para vocês e vocês vão tentar fazer em casa. Sem cuidado para não derrubar as mesas, as cadeiras aí, mas eu vou passar para vocês. A capoeira de hoje. A capoeira surgiu como uma forma de o povo africano escravizado no Brasil preservar sua cultura. Por exemplo, nós falamos no primeiro trimestre, não sei se foi nas aulas de vocês, sobre o sumô. Em uma das disciplinas eu falei sobre o sumô. Os japoneses que vêm para o Brasil, eles ainda preservam a cultura deles. Os americanos preservam a cultura deles. E os negros também preservam a cultura deles através da capoeira. Além disso, serviu de instrumento de luta pela liberdade. Qual a luta que eles usavam? Eles treinavam na hora do descanso, na hora do lazer, e fugia para os quilombos, para ter liberdade de fazer outras coisas, a não ser sem ser obrigado e de forma drásticas, quando era também poderia ser até amarrado no tronco para cumprir o que eles queriam naquela época. E aí eles lutavam para ficar livre dessas cobranças corporais aí que os capitão, o coronel fazia. Além disso, serviu de instrumento de luta pela liberdade articulada ao canto e à música. Essa prática corporal superou o preconceito e se firmou como manifestação da cultura brasileira, alcançando hoje um status que possivelmente nunca imaginou que teria. A capoeira foi considerada patrimônio da cultura brasileira. Olha para vocês verem, gente, como que demorou a ser, o tanto que era criminalizada a capoeira. Ela foi considerada um patrimônio da cultura brasileira em 15 de julho de 2008, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o INPAN, certo? E desde 2014, a Roda da Capoeira é patrimônio cultural e material da humanidade, segundo a Unesco. Isso significa que uma prática corporal que surgiu como arma de defesa dos escravizados, e foi perseguida após a abolição da escravidão, se tornou um dos símbolos do Brasil e da presença da cultura africana na sociedade brasileira. Então, pessoal, resumindo a capoeira de hoje, aqui já completa tudo o que nós falamos anteriormente, sobre preconceito, sobre racismo, sobre cor, tudo isso aqui termina a capoeira de hoje. Tudo isso, pessoal, é uma manifestação que nós precisamos, às vezes, aceitar pessoas, por exemplo, aceitar pessoas deficientes, aceitar pessoas acima do peso, aceitar pessoas com dificuldade, com deficiência visual, pessoas idosas. Então, tudo isso, se a gente não consegue lidar com essas pessoas, com essas cultura, nós simplesmente estamos tendo um preconceito não tão grave, mas é grave, né? Se é preconceito, já é grave. Então, pessoal, vamos aulas aqui. E para vocês aí, para nós encerrar nossas aulas de capoeira, nós vamos fazer uma roda, né? Depois, se der tempo da gente voltar, a gente vai fazer. Eu já falei anteriormente, estou reforçando aqui. E vamos ver, e vamos tentar fazer tudo o que eu vou passar para vocês, tentar fazer aqui se a gente voltar a tempo. Agora eu quero na página 18, que vocês façam uma atividade aí no Organize Suas Ideias, que está na página 18. Como nós podemos conversar através do WhatsApp ou através do grupo, aqui está a pergunta seguinte: converse com o professor e os colegas sobre as principais características e os principais elementos da capoeira.
e preencha o quadro a seguir. Aqui quer dizer o seguinte, essa pergunta. Tanto vocês podem conversar comigo, professor de vocês, tanto com um amigo de vocês, certo? Aí vocês podem trocar ideias, vocês comigo ou com vocês mesmo dentro do grupo aí. Ou no PV também vocês podem me enviar. Eu quero que vocês me enviem as respostas, tá? O quadro, vocês podem responder, tira uma foto e me enviem. Peço também que vocês coloquem letras legíveis para que eu possa entender o que vocês estão respondendo. Aqui, ó, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos para vocês responderem. Vocês vão responder o primeiro tópico, que é os elementos que compõem a capoeira, os elementos, certo? Vocês vão me passar o nome de golpes, certo? Eu não falei o nome de golpes, mas eu vou falar para vocês e depois vocês vão me passar o nome dos golpes. Esquivas, esquiva nada mais é do que você desviar de alguma coisa, tá? Esquiva é o mesmo que desviar, tá? Acrobáticos, o que é acrobacia? Vocês vão pôr aí na capoeira, viu, pessoal? Não é em circo, não, na capoeira. O movimento básico da capoeira. Qual que é o movimento básico da capoeira? Tanto para o ataque como para a defesa. Como que vai ser? O que é? Vocês vão me passar. E os instrumentos musicais. Esse último aqui tá fácil, hein? Esse último aqui, quem errar, vai ganhar 0. Nas outras questões todas, viu, pessoal? Então, tô brincando, viu, pessoal? Não tem nada de 0, não. Mas esse último aqui, instrumentos musicais, vocês vão tirar de letra. Isso aqui todo mundo tem que acertar, não tem jeito. Beleza? Sobre os golpes, eu vou falar para vocês, vou passar para vocês na próxima aula. Então, vocês vão me enviar, pode me enviar este quadro na próxima aula. Deixa eu ver que dia aqui certinho para passar para vocês. A próxima aula nossa é dia 2. A próxima aula nossa vai ser dia 2. Vocês podem me enviar, presta bem atenção, pessoal, por favor. Vocês podem me enviar este quadro no dia 9 de julho. Este quadro vocês poderão me enviar dia 9/7/2020. Beleza, pessoal? Então não precisa ficar preocupado. Por quê? Eu não passei para vocês o nome de golpes. Então, como na próxima aula vai ser mais prático, eu vou passar para vocês o nome de golpes, tá? Que tem um nome que eles usavam muito, nome de animal. Então, eu tenho que passar para vocês como que eram os golpes, para vocês entenderem e poder responder corretamente esse quadro, que está na página 18. Então, me enviem no dia 9/7. Então, a próxima aula nossa é dia 2, aí no dia 9 vocês me enviem essas atividades, beleza? Então, fiquem tranquilos sobre esse último slide aqui, que vocês vão me responder só no dia 9. Obrigado a todos, espero que vocês tenham entendido, né? Dei umas gaguejadas, me perdoem, mas montar aula assim online não é muito fácil e a gente está cada dia procurando aprender cada vez mais para que nós possamos levar para vocês o melhor. Acredite sempre no poder da educação e muito obrigado, um abraço a todos, estou com saudade, tchau, tchau e fiquem com Deus.